Olá, nesse podcast vou falar sobre a ditadura civil-militar no Brasil, período que se estendeu de 1964 a 1985. Esse foi um dos momentos mais marcantes da história recente do país, caracterizado pela interrupção da democracia, pela repressão política, pela censura e por graves violações de direitos humanos. Ao longo desse episódio, vou explicar como a ditadura começou, quais foram as principais características, como funcionaram a repressão e a propaganda e de que forma esse regime chegou ao fim. Contexto histórico e o golpe de 1964. No início da década de 1960, o Brasil vivia um cenário de instabilidade política, econômica e social. O país enfrentava a inflação elevada, conflitos entre diferentes grupos políticos e disputas ideológicas intensificadas pelo contexto da Guerra Fria. Nesse período, o presidente João Goulart, conhecido como Jango, defendia as chamadas reformas de base, que incluíam mudanças na estrutura agrária, educacional e econômica do país. Essas propostas desagradaram setores conservadores da sociedade, como empresários, partes da classe média, líderes religiosos, membros das Forças Armadas, que acusavam o governo de flertar com o comunismo. Em 31 de março de 1964, militares com o apoio de civis e influência dos Estados Unidos deram um golpe de Estado, depuseram João Goulart e assumiram o poder, iniciando a ditadura civil-militar. Organização do regime e os governos militares. Após o golpe, o Brasil passou a ser governado por presidentes militares, escolhidos de forma indireta. As eleições diretas para presidente foram suspensas e o poder ficou concentrado nas mãos do executivo. Para legitimar juridicamente o regime, os militares criaram os atos institucionais que estavam acima da Constituição. O mais repressivo deles foi o Ato Institucional número 5, decretado em 1968 durante o governo de Arthur da Costa e Silva. O AI-5 autorizava fechamento do Congresso Nacional, cassação de mandatos políticos, a suspensão de habeas corpus, censura prévia aos meios de comunicação. A partir deste momento, a repressão se intensificou drasticamente. Repressão, violência e direitos humanos. Durante a ditadura militar, o Estado utilizou a repressão policial e militar como principal forma de controle da sociedade. Milhares de pessoas foram presas, torturadas, exiladas ou mortas por se oporem ao regime ou serem consideradas suspeitas. Órgãos como o Departamento de Ordem Política e Social atuavam na vigilância e perseguição de estudantes, sindicalistas, artistas e militares políticos. A tortura foi amplamente utilizada como método interrogativo, o que hoje é reconhecido como uma grave violação dos direitos humanos. Censura, propaganda e resistência. A censura foi uma das marcas mais visíveis da ditadura. Jornais, músicas, filmes, peças de teatros e livros eram analisados antes de serem divulgados. Ao mesmo tempo, o regime investia fortemente em propaganda oficial, transmitindo a ideia de ordem, progresso e crescimento econômico.
Esse discurso ficou evidente durante o chamado milagre econômico, quando o governo divulgava slogans otimistas apenas das desigualdades sociais e da repressão. Mesmo com a censura, houve resistência. Artistas, estudantes, trabalhadores e movimentos sociais encontraram formas de protestar, muitas vezes por meio de metáforas, músicas e manifestações culturais. Crise, abertura política e fim do regime. A partir da década de 1970, a ditadura começou a enfrentar uma grave crise econômica, com o aumento da inflação, da dívida externa e do desemprego. Ao mesmo tempo, cresceram as repressões populares por democracias, com greves operárias, movimentos estudantis e a mobilização conhecida como Diretas Já, que exigia eleições diretas para presidentes. Em 1985, o regime chegou oficialmente ao fim com a eleição indireta de um presidente civil encerrando 21 anos de ditadura no Brasil. A ditadura civil-militar foi um período marcado por autoritarismo, censura e violência, mas também por resistência e luta por direitos. Compreender esse período é essencial para valorizar a democracia, a liberdade de expressão e o respeito aos direitos humanos. Estudar a ditadura não é apenas olhar para o passado, mas refletir sobre o presente e evitar que práticas autoritárias se repitam. Chegamos ao final deste podcast sobre a ditadura civil-militar no Brasil, um período fundamental para compreender a história política e social do nosso país. Espero que este conteúdo tenha sido claro e que tenha ajudado você a entender melhor esse conteúdo histórico, suas consequências e a importância da democracia e dos direitos humanos. Agradeço pela atenção e pela escuta. Até a próxima!